Bom dia, povo santo do Senhor, mais uma vez. Eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando mais um encontro da madrugada com Deus. Para a honra e glória do nosso Deus, aqui está um grupo seleto, um grupo fiel, que tem se esforçado para, junto conosco, buscar a promessa da chuva cerúlea. Esse é o principal objetivo desse grupo, irmãos. Preparar um grupo de pessoas, motivá-los, incentivá-los, guiados pelo Espírito Santo, a buscar a promessa da chuva cerúlea, para que o Senhor derrame essa promessa sobre a igreja dele no mundo inteiro, para todos aqueles que estiverem buscando, independente do seu credo religioso, se estiver sendo sincero e desejoso de receber o poder do Espírito Santo, o Senhor derramará a sua bênção, e nós estamos buscando essa promessa. Que Deus abençoe você, que tenhamos um encontro proveitoso, agradável e, acima de tudo, um encontro com o nosso Deus. Não apenas com você e eu aqui, interagindo numa tela de computador, mas que possamos buscar firmemente a presença do nosso Deus. Que Ele esteja com você e proporcione a você uma madrugada muito proveitosa e, acima de tudo, uma madrugada na presença do nosso bondoso Deus. Quero convidar para que está conosco em oração nesse momento, minha irmã Adriana. Bom dia, Adriana. Abra seu áudio. Adriana, que fala lá de Natal, Rio Grande do Norte, né, Adriana? Pureza. Natal. Pronto. Quero convidar você, Adriana, a fazer oração, nos apresente a Deus nesse momento, viu? Pode ser? Amém. Posso. Oremos. Pai amado, entrego a Ti, ó Pai, toda esta programação da Madrugada com Deus que nasceu em Teu coração, Pai. Que o Senhor possa ser honrado, exaltado e glorificado em nossas vidas. Sabemos que não há méritos em nós, Pai, mas é nos méritos do Teu Filho amado Jesus Cristo que nos colocamos diante do Senhor neste momento, intercedendo a Ti e pedindo ao Senhor a Tua misericórdia, para que o Senhor possa conceder a plenitude do Teu Espírito Santo e a Tua chuva cerúlea sobre cada um de nós. Que tudo seja guiado, Senhor, no Teu poder e na Tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Adriana. Deus continue te abençoando ricamente, viu? Você só precisa ajeitar um pouquinho a tela aí, que a gente só está dando para ver um pouquinho do seu rosto. Agora melhorou. Muito bem, muito bem. Vamos louvar o Senhor, vamos cantar louvores, porque o Senhor é digno de ser exaltado, louvado e adorado. Vamos louvar com alegria ao nosso maravilhoso Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações
começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e eu cantarei, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o céu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Ele é grande, todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Cantarei todos. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Que coisa maravilhosa, viu? Que louvor lindo. Grande é o nosso Deus. E cabe dentro de cada um de nós, né? Um Deus presente, que Ele se faça presente no seu dia a dia. E tenha consciência disso, irmãos. Nosso Deus é grande, é tremendo, maravilhoso, extraordinário. Esse é o nosso Deus, o Deus vivo, o Deus todo-poderoso, o Criador, o Entendedor e Redentor. A Ele toda a honra e toda a glória, agora e por toda a eternidade. Louvado seja o nome do nosso Deus. Pronto, queridos, voltamos da nossa sala simultânea. 10 minutos, né? Passa rápido. Eu já espero que você tenha aproveitado com qualidade esses 10 minutos. Muito bem, queridos. Quero saudar aqui com alegria meu irmão Marcos. Bem-vindo, Marcos. Muito bom dia. Ao meu querido amigo Pastor Robson. Pastor Robson, dá um bom dia para esse povo aí, pastor. Deixa eu ver aqui. Pronto, amigo. Dê o seu bom dia para esse povo aí. Pronto, aí. Vou tocar Estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo bem. O senhor está como Bom dia, meu povo. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos nós. Muito bom estar novamente aqui com vocês, né? Eu participei. Na verdade, eu só perdi, na verdade, um dia. O outro dia tem uma razão mais própria, né? Mas estivemos fora aí, estivemos ali em Maniçoba, terra boa.
Os trabalhando irmãos para lá o puxando a Senhor. programação lá. Vamos lá fazer uns dias lá dos 10 dias de poder e apresentar um bebê. Estava falando para a irmã, tive o privilégio nessa madrugada, Mário, de orar com a irmã Zilma, essa figura que a gente ama tanto, gente Nossa, boa demais, não é? maravilhosa, É a simpatia em pessoa, essa irmã Zilma. É uma é potência, verdade. não é? E aí eu estive ali em Maniçoba. Maniçoba é um povoado, distrito de Juazeiro, da Bahia, produtor de manga, é uma região toda de irrigação, um povo maravilhoso, uma igreja bonita, grande. Lá tem igreja em tudo quanto é canto, Mário. Que Nas vilas maravilha. lá, são várias. Só nessa vila, a vila de Maniçoba, são três congregações. Né? E a congregação, a central tem 200 membros. É Que uma igreja bem maravilha. grande. Na região toda tem igreja. Ali, assim, num, num- numa área assim, de uns 6 quilômetros, deve ter pelo menos umas 15 igrejas. É um Assim, povo ao redor. missionário, então, hein? É um povo missionário. Já foi o distrito com o maior número de Caleb no mundo. É a terra de Caleb, a Que terra de maravilha, que Soba. Mas é uma maravilha. região muito boa mesmo. Aí tivemos lá. E na sexta-feira eu não participei, porque foi a vigília do MASC, tá lembrado? Que a vigília do MASC foi na sexta-feira. Aí eu Oh, acabei não saindo da vigília às 4 para entrar na madrugada com Deus. Eu fiquei na vigília até o final, né? maravilha, pastor. Mas é sempre bom tê-lo aqui E conosco. segunda-feira foi quando eu estava voltando de lá de Maniçoba, estávamos viajando Pois é. para cá. Aí acordamos cedo para cuidar de algumas coisas, né? Aí acabei não entrando aqui com O vocês. pessoal Mas estamos de perguntou, eu volta. falei, o pastor Alves está em missão, ele está fazendo as Vamos lá, atividades graça. dele. Olha, eu quero aproveitar aqui, antes da gente entrar na mensagem desta manhã, para agradecer a Deus. Olha, eu fiquei muito feliz lá em Maniçoba, Mário. Eu até já pedi oração por essa irmã em algum momento aqui, há mais tempo atrás, talvez há uns 2, 3 anos atrás. Eu tive lá com uma irmã chamada Claudivan. Irmã Claudivan, ela vinha lutando contra um câncer já há 11 anos. Há 11 anos ela vinha lutando, né? E a gente tem orado por ela ao longo desse período, orando, pedindo a Deus, clamando por misericórdia. E ela ali, uma guerreira, sabe? Uma guerreira. Ela teve o câncer, fez tratamento, se recuperou, ficou melhorzinha. Depois o câncer voltou mais agressivo. Mas olha, foi um milagre o que aconteceu com ela, porque É. o médico disse a ela que a situação dela era muito ruim, chamou a família e disse que ela teria aí uns 30 dias de vida, né? Mas a irmã permaneceu, fez o tratamento e agora, né, o médico disse a ela que ela está curada. Né? Eu tive Amém. na casa Glória a dela para Deus. agradecer a Deus. Glória a Olha, foi uma Deus. benção, foi essa guerreira, mas ela estava me contando, né, quando o médico foi falar com ela não estava bem e tal. Ela disse, doutor, pode me contar tudo, não esconda nada não, porque eu estou enfrentando essa situação de cabeça erguida, confiando em Deus, né? E realmente ela nunca se deixou abater. Ela, mesmo com toda a luta que ela teve, perdeu o cabelo, toda aquela coisa que vocês conhecem. E graças a Deus agora, o médico disse, não, a senhora está livre do câncer, né? O câncer foi vencido. Glória a Deus. Amém. Fiquei muito feliz mesmo com a restauração da irmã Claudivan. E Deus agradeço seja aqueles que oraram louvado. na época, né? Oração tem poder, né? Às vezes Glória a é como diz a Deus. história, né? Deus diz sim, Deus diz não e Deus diz espere. E olha que a espera dela foi longa, irmãos. 11 anos não são 11 dias, né? Deus E seja graças a louvado. Deus ela alcançou a bênção na vida dela. Então agradeço muito a Amém. Deus. Essa viagem foi uma viagem muito abençoada. Voltei de lá com a mala cheia de coco, de manga, de abacate. Lá é bênção pura, irmãos. Maravilha, pastor. Deus continue te abençoando, meu amigo. E Amém. contando, trazendo para nós experiência desse tipo aí, nos motiva, né, a continuar prosseguindo na caminhada. E Não vamos existir. continuar orando pelo nosso irmão Carlos Alberto, né, que Estamos em já se oração. encontra hospitalizado. Tem um grupo aqui, Márcio, além da Madrugada com Deus, tem um grupo da Extensão e outros grupos também que eu participo. Coloquei lá o pedido de oração pelo nosso irmão. E tem irmãos orando, muita gente orando, Estamos pedindo a orando. Deus que Eu nem sabia, não soube de Cristo, como é que está a situação de Felipe. Lembra que ela pediu por Felipe, o sobrinho dela, né? Sobrinho e a namorada que estava com problema de depressão, aquela coisa toda. A gente está continuar orando orando, aí né, Cris? pelo povo, continuamos aí em oração. E orando Ok. por Carlão para Deus ter misericórdia e restaurar a vida dele, né?
essa é uma das atividades desse grupo, Pastor Robson, estarmos intercedendo. Não é à toa que existe ali a relação dos intercessores todos os dias, intercedendo em favor dos nossos queridos irmãos. Muito bem, queridos, vamos entrar no nosso Reavivados. Hoje, Pastor Robson, é o penúltimo capítulo do livro de Esdras, né? Exato. Capítulo 9. E ali nós encontramos a oração e a confissão de Esdras. Pastor, eu estava fazendo Reavivados, eu fiquei olhando o povo de Deus, o povo que dá trabalho, viu? Tá pensando que crente é brincadeira? Crente é bicho complicado, problemático. Esse capítulo 9, irmãos, para quem não fez, só para a gente relembrar, ela descreve como a nação de Israel decidiu que seus filhos se casassem com as filhas das nações ali pagãs, né, ao redor deles. E Esdras continua ali descrevendo a dor que ele sentia ao ver como o povo de Deus estava de forma interessante, que eram casamentos voluntários, né? Escolhendo misturar pureza com pecado, passar um período inteiro horrível no cativeiro. E interessante que há uma ordem de Deus para não fazer isso, né, pastor? Eles tinham consciência disso, né, Na pastor Robson? verdade, aqui, a situação de Esdras, porque Esdras foi que voltou do cativeiro, né? Ele volta do Isso, cativeiro para Jerusalém, e quando ele chega em Jerusalém para trabalhar na reconstrução da cidade, então ele encontra esse quadro, né? Inclusive, aqui ele chama atenção porque aqui foi a família sacerdotal, né? Não isso, foi o pastor. povo comum, não foi o povo comum, foi a Rapaz, o família verso 2, né? sacerdotal que havia se misturado com o povo cananeu, o povo que Deus disse que eles deveriam expulsar da presença Expulsar. deles por causa das abominações cometidas por esse povo. Nós queremos lembrar aqui que este povo que habitava Canaã, ele foi rejeitado por Deus, na verdade, e Deus estava executando juízo sobre essas nações, mas não foi assim arbitrariamente, não, à toa, não. Foi depois de mais de 400 anos de 400. oportunidades para esse povo se converter. E esse povo continuou, né, no seu pecado, a semelhança do que nós estudamos sobre o Egito, né? Veja, o Egito, quanto tempo Deus tentou converter aquela nação, quanto tempo Deus tentou trabalhar para que eles se voltassem para Deus, mas mesmo assim, aquele povo endureceu seu coração e não se humilhou diante do Senhor. A mesma coisa aconteceu com essas nações pagãs que viviam ali na região de Canaã. Por isso que Deus mandou que Israel os expulsasse, que eles fossem. E algumas nações Deus mandou destruir completamente, É porque eles verdade. seriam uma influência maléfica que levaria os filhos de Deus ao pecado, não é? E às abominações. E o Senhor, então, mandou expulsá-los. E aí o que é que aconteceu? Os próprios líderes da nação, que eram sacerdotes, eles acabaram se aparentando com estas pessoas, né? E aqui, Mário, é a nota, né? A nota aqui é o seguinte: o jugo desigual, né? É, Os perigos do jugo desigual. Às vezes a gente não leva muito isso em consideração. Hoje os nossos jovens não se preocupam muito com essas coisas, né? Inclusive, eu encontrei um amigo, não um garoto, na verdade ele não é mais garoto agora, mas quando eu saí lá do distrito ele era garoto, né? Filho de uma amiga que eu tive o privilégio de batizar essa senhora, e somos amigos desde aquele tempo. E esse filho dela, que era um juvenil na época que eu estava no distrito, hoje é um homem, ele está namorando com uma jovem que não é da igreja, ela é de uma outra denominação. E ele me mostrou a foto da menina, né? E quando eu olhei para a foto da menina, eu confesso que eu fiquei preocupado, né? Porque dizem que ela é gente boa, não sei o quê, é uma menina cristã e tal, mas hoje tem uns tipos de cristão que você olha assim, só acredita que é cristão que estão dizendo, mas que não tem aparência nenhuma, né? E assim, eu olhei para aquela menina, a própria foto assim, bonita ela, um mulherão, muito bonita, mas com umas na maquiagem, nas pinturas, naqueles negócios, aquelas coisas da vaidade que você olha assim, ela não transmite assim. Eu não conheço a menina, mas pelo menos na aparência ela não demonstra, né, essa a santidade que a gente espera ver, né,
a simplicidade, eu diria assim, a simplicidade, a modéstia recomendada para as mulheres cristãs, né? Então você percebe já a vaidade presente ali, aquela coisa toda, aquelas fotos que o povo tira hoje com aqueles olhares sensuais, não sabe aquele negócio que o Eu povo sei. hoje faz? Que as irmãs gostam de postar no Facebook, tira aquelas fotos assim, fazendo pose com os lábios, né, biquinho, aqueles. Então assim, e aí É a igreja imitando de forma bem clara o mundo, né, é, pastor? aí eu vejo os meninos aí se encantando, não é, com essas meninas, com as midianitas, né? Lembra das midianitas, né? É, As midianitas, né? Aquele povo que não tem o conhecimento da verdade. Irmãos, é um perigo, né? É um veja, irmãos, perigo. não se trata aqui de fazer julgamento, irmãos, entendam, não tem nada a ver julgamento que o pastor Robson está fazendo, não é nada disso. Mas é uma comparação bem clara, queridos, porque, pastor Robson, olha, só para você ter ideia, pastor, eu peço desculpa por ele ter interrompido, eu peguei uma foto, eu tenho uma classe de jovens, eu peguei uma foto onde tinha cinco jovens, e perguntei para eles qual destas jovens aqui era cristã. Qual dessas aqui? Não, qual dessas aqui não era cristã? Não era cristã. E aí, todas, unânimes, todos que estavam ali na classe, passaram de mão em mão a foto, e todos foram unânimes em mostrar quem não era cristã. Quem não era cristã. E todos erraram, pastor. Todas as pessoas que ali erraram, porque todos eles apontaram para a pessoa que eles achavam que era cristã. E a única que eles apontaram, não é essa menina, era, pastor, incrível como as pessoas, como os cristãos de hoje estão imitando o mundo. E eu falei, olha, eu É, sinto muito, mas todos exato, vocês erraram. exato. Veja, Essa aqui é a única que é cristã. As outras que eles disseram veja, que pai. não, não aparentava ser cristã. Olha, nem todo mundo que não é cristão, não é? Tem gente que parece ser cristão, mas não é, É, né? Tem gente que parece ser cristão, mas não é. Né? Mas todo mundo que é cristão precisa parecer ser cristão, precisa aparecer, não é? exato. Ninguém vai ser salvo pela aparência. A gente não é salvo pela aparência, ninguém vai ser salvo por essas coisas. Mas veja, o nosso testemunho ele é muito importante, né? A gente precisa ser cristão de verdade e parecer ser cristão, né? Porque o camarada que ele é cristão, diz que ele é cristão e tal, tá na igreja, mas ele não parece ser um cristão, ou seja, ele não se porta como cristão, ele não se veste como cristão, ele não se comporta como cristão, né? Então, como é que ele vai testemunhar de Cristo se as pessoas olham para ele e não veem essa aparência com Jesus, né? Não vê uma concordância com Jesus, né? Com o povo de Deus. Então, o cristão precisa parecer cristão, ok? E a maneira como nós nos vestimos, nos comportamos, ela fala muito daquilo que nós somos, né? Então, tem gente que é membro da igreja, mas ele não se preocupa em dar um testemunho realmente na sua aparência, na sua maneira de agir, nos lugares que ele frequenta, como se ele fosse realmente um servo de Deus, né? O servo de Certeza. Deus precisa parecer ser, né? A gente tem que ser e parecer ser. Eu lembro de um amigo que disse que tem gente que é agente secreto de Deus, É. não é? Já ouviu falar no agente secreto Ninguém de sabe Deus? que ele é cristão. Ele é agente secreto. Ele é crente, mas ninguém sabe, ninguém percebe, ninguém vê. É o agente secreto. Deus não tem agente secreto. Deus nos chamou para ter, ele chamou-nos para sermos testemunhas, né? E a testemunha é Verdade. aquela que é, parece ser, não é? Interessante, pastor, que quando a gente lê o capítulo 9 de Então, esse Esdras, era um dos problemas aí, né? de Israel, veja, pastor, eu fiz um resumo. Quando a gente lê o capítulo 9, alguém pode estar até pensando assim, é, é, não se casar com alguém do mundo nunca poderá se misturar com o mundo. Veja, o casamento não é a única maneira de nos misturarmos com o mundo, irmãos. Podemos fazer o mesmo quando a gente está interagindo no dia a dia com aquele que compartilhamos, com o que a gente come, com o que a gente se veste, que o senhor acabou de falar em relação à indumentária, à aparência, não é?
Por exemplo, pastor Robson, eu conheço pessoas aqui da nossa igreja que tinham um comportamento cristão até entrar na faculdade. Depois que essa pessoa entrou na faculdade, pastor, foi um ano, apenas um ano na faculdade, e nunca mais voltou para a igreja, né? Ela começou a ter o comportamento, a linguagem, né, do pessoal da faculdade, e acabou sendo influenciado, irmãos. Alguns meses, irmãos, ele já estava imitando as mesmas coisas dos colegas da faculdade, de classe. Percebe? Então, não é apenas casar-se com pessoas não cristãs, É isso mesmo. mas influenciar, se deixar influenciar por essas pessoas também é uma forma de mostrar que o mundo pode, nós podemos nos misturar e fazer as coisas que as pessoas fazem aí fora. Não é isso, É pastor? uma questão da identidade, questão da identidade, né? Identidade, exato, E exatamente. aqui no caso de Israel, né, uma das razões para o povo ter sido levado para o cativeiro, entre outras, foi o fato deles terem se casado com pessoas que não eram do Que povo não de Deus, é. com pagãos, né? Porque o problema não é o casamento apenas, é porque assim, quando você se casa, a Bíblia diz que os dois se tornam Hum, uma só carne, né? E aí Paulo chama a atenção, ele diz que comunhão há entre a luz e as trevas, entre o templo de Deus e os ídolos. Né? Não há nenhuma comunhão entre essas coisas. Então, quando você se une em casamento, que é a relação mais íntima que existe entre os seres humanos, você se torna um com uma pessoa que é inimiga de Deus. Às vezes, uma pessoa que é idólatra, né? Ou seja, é a união do santo com o profano, né? Do templo de Deus com o templo dos ídolos. Né? Então é complicado, não há compatibilidade, irmãos, não há compatibilidade. Então isso é uma questão muito delicada. E eu digo mais, isso tem sido a causa da ruína espiritual de muita gente, muita gente. Nós que estamos há mais tempo na igreja, nós bem sabemos sim, como um jugo desigual pode arruinar. A irmã White, ela diz isso. A irmã White, no livro O Lar Adventista, ela diz que ninguém tem mais potencial para arruinar a vida de um homem do que a sua esposa. E ninguém tem mais capacidade de destruir a vida de uma mulher do que o seu marido. Né? Então, veja, nós temos que ter muito cuidado com a pessoa que nós escolhemos para compartilhar a nossa vida, porque o casamento é para a vida inteira. Né? Mas as pessoas, queridos, aquilo que você acredita vai influenciar diretamente no que você vai fazer, no que você é. Né? Então, é muito importante a preocupação de viver. Né? Eu digo agora, claro, nós que já estamos casados, como diz a história, agora, depois de casa, não tem mais jeito. Agora, você tem que dar muito a orar para poder você ser casado. Né? Porque a orientação bíblica é que o casamento é para a vida inteira. É para a vida inteira. Mas, se a pessoa ainda não se casou, ele tem a oportunidade de procurar dentro. Não quer dizer que todo crente vai servir para casar também. Não. Só porque é da igreja, só porque é batizado, que quer dizer que vai dar certo, não. A pessoa tem é, que ter, tem outras coisas que precisa olhar. O jugo desigual não é essa questão religiosa, tem outros aspectos, né? Mas, com certeza, aqueles aqui que são casados com pessoas que não são cristãs sabem muito bem a luta que tem todo mundo aqui que vive com um cônjuge que não é cristão, tem essa expectativa. Por melhor que ele seja, e nós temos alguns aqui, algumas esposas e alguns maridos que são pessoas maravilhosas, que apoiam, que dão força, que leva para a igreja, que vai buscar, que ajuda nas coisas, que não interfere, não persegue nem nada, mas só o fato de não compartilhar uma fé, de você amar uma pessoa e querer que ela vá para o céu, e ela a gente quer todo mundo que você ama no céu, mas o seu marido, sua esposa, ele não quer, entendeu? Isso já é uma dor, já é um sofrimento para a pessoa, né? E isso eu estou falando daqueles que são compreensivos, que apoiam. Eu conheço muita gente assim, né?
que apoia, que não persegue você, que não tenta impedir, não. Dá todo apoio, mas não quer, mas não aceita, não é? E aí vive, e aí a pessoa já sofre assim. Imagine, tem outros não, que critica, que zomba, que persegue, que tenta prejudicar, que fala mal, entendeu? Que condena, que fica procurando motivo para desfazer da fé. Então, aí você enfrenta uma série de problemas. Educar filhos, né? Um puxa para um lado, o outro puxa para o outro, o filho cresce naquela dividido, né? Dividido é um lar dividido. O filho cresce naquilo, né? Tendência para o pecado, aí é complicado, meus irmãos, é muito É complicado. difícil. Então, esse é um ponto que esse capítulo 9 chama atenção, né? A questão da desobediência da linhagem sacerdotal em se unir com os pagãos, né? Então, é uma advertência contra o jugo desigual. Agora, eu E, queria chamar pois a não, atenção de pastor. outra coisa, Mário. Pois não, pastor. É Esdras, né? Esdras, ele não se coloca separado do seu povo. Essa é uma característica dos homens de Deus aí, quando você vai para a Bíblia, né? Eles confessam o pecado e se incluem como os pecadores, né? Eles não colocam como se, eles fizeram isso, né? Não, nós pecamos, nós fizemos, embora Esdras não tenha se casado com pagã, mas ele se coloca como também, como parte do povo, né? Então, olha aqui, nós vemos aqui o amor que Esdras tem pela sua nação, pelo seu povo, e a identificação que ele tem com o seu povo. Ele não se considera melhor do que os outros, porque os outros fizeram e ele não Isso. fez, Me chama né? atenção Mas isso, pastor. não, ele se coloca junto com o povo de Deus, né? Se identifica como pecador, assim, igual a Daniel. Lembra de Daniel também na oração dele? É isso. Era a mesma coisa. Essa é a postura. Não se sentia melhor ou mais privilegiada porque não fazia a mesma coisa que eles fazem. Não, ele se identificava com o povo, ele estava unido ao povo e ele clamava pelo povo, pela misericórdia de Deus sobre o seu povo, né? Olha como ele relata isso, pastor, no verso 6, né? Meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa chega até os céus. Ele não se coloca fora, né, pastor? Ele, como líder, ele usa de forma clara que ele também é um pecador que necessita da graça, misericórdia. E a graça de Deus, irmão, ela não nos deixa viver o tempo todo na desgraça dos nossos pecados, né? A bondade de Deus não deve servir de incentivo para pecar. E nós temos que ter consciência disso. Porque Deus ama, Deus perdoa, mas não me dá direito de sair por aí, né? A misericórdia de Deus deve nos impulsionar a uma mudança, uma correção de vida diante dos princípios que é a palavra de Deus. Pois não, pastor? A última coisa que eu destacaria aqui é exatamente a misericórdia de Deus, né? Isso. A misericórdia, porque aqui ele diz aqui que o Senhor não nos tem castigado como merecem os nossos pecados. O Senhor Deus Exato. né, tem sido misericordioso. E é assim também conosco, né? Deus não nos castiga conforme o que nós merecemos, não. Tem gente que gosta de orar pedindo a Deus que dê o que merece. Irmão, eu nunca peço a Deus que ele me dê o que eu mereço, porque se ele der o que eu Se mereço, eu não, morro. eu morro. Se ele for dar o que eu mereço, eu estou morto. Eu me lembro, Né? pastor Então, Robson, o senhor falando aí agora, eu me lembro do irmão Domingos, lembra quando ele esteve aqui, fez o MASC conosco aqui online, ele perguntou para Deus, né? Deus, por que é que o senhor insiste comigo? Por que é que o senhor não desiste de mim? E o Senhor disse para ele, Domingos, se eu desistir de você, você está perdido. está perdido, exatamente. Agora, Então, pastor, é interessante a misericórdia de Deus, né? É incrível. Não é à toa com que Paulo disse certeza. que é o mistério. É um Deus que ama de forma impressionante, rapaz. O povo passou tanto tempo em cativeiro, saiu do cativeiro. O texto deixa claro no versículo 10, se eu ver se é o 10. Agora, ó nosso Deus, que diremos, pois? Pois deixamos os seus mandamentos que ordenastes por meio dos teus servos, os profetas. Deixamos os seus Exato. mandamentos e Deus continua amando. Não é que Deus ele
como é que a gente pode dizer, pastor? Deus não se agrada do pecado. Ele ama o pecador, é verdade. Ele quer que o pecador abandone. Mas veja, a ingratidão desse povo elevou a culpa deles até o céu, pastor. A ingratidão. Os líderes abandonaram os mandamentos de Deus, seguindo as próprias paixões, como o senhor falou no início. Os próprios líderes, os magistrados, foram os primeiros a contrair matrimônio. Faltava mulher no meio desse povo? Será, pastor, que faltavam esposas para esse De povo jeito nenhum. buscar? Às vezes eles ficaram encantados, né, com as Beleza, né? midianitas, as cananeias. É complicado, irmãos. É um Não é negócio brincadeira, complicado. não. Eu queria ler, pastor, um texto de Ellen White. Eu separei aqui, deixa eu abrir aqui rapidinho, pronto. Ela diz assim, ó, deixa eu ver aqui, onde é que está? Aqui. Ela diz assim, Esdras se lembrou da bondade de Deus e permitir que seu povo se estabelecesse novamente em sua terra natal e ficou cheio de indignação, no caso Esdras, né? Com que Aham. reagiram ao favor divino. Sua linguagem é de verdadeira humilhação de alma, a de contrição que faz prevalecer a oração dirigida a Deus. Só a oração de pessoa humilde chega até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Esdras poderia orar assim, Senhor, joga esse povo de novo lá para o cativeiro. Mas ele faz uma oração reconhecendo a condição daquelas pessoas e suplicando por misericórdia. Nós podemos ver no capítulo 9 um povo que, de forma bem clara, abandonaram os princípios da palavra de Deus, vivendo uma vida de duplicidade. Isso é um perigo hoje em dia, né, pastor? Porque a gente não Com sabe certeza. quem é e quem não é cristão, porque somente Deus, queridos, pode olhar para nós e realmente ver se somos ou não cristãos, se somos ou não deles, se estamos ou não seguindo os seus princípios, valorizando a palavra, respeitando a palavra. É difícil hoje em dia, pastor, a gente não consegue ver mesmo, é lamentável, não é? Eu estava Verdade. conversando com um grupo de irmãos da nossa fé, pastor, a linguagem daquele povo, eu falei, gente, o que é que vocês estão falando aí? Eu não estou entendendo nada. Uma linguagem pejorativa, uma linguagem baixa. Aí quando eu depois Pois olhava para é, cima, cantava, é difícil, pastor, é complicado, viu? complicado mesmo. É verdade. É por isso que a gente Mas aí consegue. depois, Sim, a gente pastor. não vai estudar o capítulo 10 de Esdras, né? Que é o de amanhã. Mas o capítulo 10 aqui, Esdras orou, Esdras intercedeu, clamou por misericórdia pelo seu povo, mas no capítulo 10, aí E ele desce o chicote. No deixa a capítulo ripa, né? 10, quando, no capítulo 10, aí ele vai chamar o povo e vai fazer uma pregação dura, dura, né, mostrando que o povo tinha que abandonar o pecado, tem que abandonar, tem que acabar com o que está acontecendo. Né? E você vai ver aí depois, eles mandam embora todo mundo, toda aquela mistura de gente, né, é mandada embora, mulheres, filhos, tudo vão embora. Manda todo mundo embora. Parece até um negócio bem complicado para a gente até explicar, às vezes, quando algumas pessoas perguntam, porque Deus mandou eles, tem que limpar o povo, limpar a nação, tem que tirar. Agora, claro, a gente tem que entender que aquele foi um contexto, né? É, Aquele foi um contexto. Não quer dizer que hoje quem é casado com uma pessoa que não é cristã vai mandar embora. não, Né? não, isso não existe. Mas naquele tempo, aqui, inclusive tem uns que ele disse que teve que descer o cacete mesmo, desceu a vara das Foi. O costas. capítulo 10 ele fala mesmo que bateu É, mesmo, foi, a coisa né? foi séria, a coisa foi complicada Misericórdia, mesmo. viu? Né? Mas Misericórdia. é a dureza do coração, né? A dureza do coração das pessoas. Não é fácil, não. Então, alguns, infelizmente, passam por sofrimento exatamente. Isso aí é a misericórdia de Deus. Não é? Quando a pessoa sofre, Deus deixa que a pessoa sofra consequência do seu pecado, aquilo é para a pessoa acordar e voltar para Deus. Né? Muitas vezes o Senhor permite que a gente passe por sofrimento, colha o que a gente plantou na sua grande misericórdia,
para ver se ali no sofrimento a gente acorda e volta para Ele, né? E volta para Ele. Porque tudo que Deus faz, irmãos, tem um objetivo só. Deus não se vinga em nós. Deus não permite que a gente sofra, porque Ele tem prazer no sofrimento. Ele não tem prazer no sofrimento de ninguém. Mas todo sofrimento que Ele permite que venha à nossa vida, Deus permite com um propósito salvífico, né? É para a gente aprender algumas lições, porque nós somos teimosos, né? A gente passa por situações, às vezes não percebe o que está fazendo, e Deus permite que venha a dor para a gente despertar, para a gente acordar e voltar para Ele, né? Então, Verdade, pastor. é Partindo exatamente, aqui, Mazilma. Tudo que Ele faz é para salvar. é para Exatamente. salvar, exatamente. Partindo já para o final, pastor Robson, é, o livro, capítulo 9, fala que Senhor, um resto do teu povo voltou. Hoje não é diferente em relação ao remanescente diante desses pecados, pastor. Porque no capítulo 9 nós encontramos aqui princípios, né, que pode ser visto também no Novo Testamento, né, é, que é contra a influências pervertidas, né, o jugo desigual, líderes que são corrompidos, no caso aqui do capítulo 9, paixões, né, as vis paixões, né, ingratidão. Não é diferente no dia de hoje, não, viu, pastor Robson? Verdade, E verdade. nós precisamos hoje, irmãos, de personagens, de líderes como estas, que temem a Deus de verdade, irmãos, e de forma assim bem humilde, né, clamem por misericórdia, né, em prol do povo que está caído, do povo que... Porque o que nós estamos cometendo aqui, irmãos, não é desfazendo, nem desrespeitando, nem pedindo que essas pessoas... Não, é para mostrar para nós, queridos, que o que aconteceu lá atrás está acontecendo hoje também. Tá? O remanescente, a gente não consegue mais ver, pastor. É, é, como é que eu posso dizer? As pessoas, Paulo disse que nós somos cartas vivas, né? Com o bom É, perfume de Cristo. E nós estamos vendo hoje, infelizmente, muitos cristãos que não parecem ser cristãos. E nós precisamos de líderes como estas, que clame pela misericórdia, que peça ao Senhor que erga esse povo. Não é fazer o que Esdras fez no capítulo 10, pegar um chicote, pegar um pedaço de madeira e sair. Não, de forma nenhuma. Não é esse o sentido. Mas, de forma direta, mostrar para essas pessoas que elas estão correndo perigo. Elas escolhem continuar ou não no perigo, mas nós, como precisamos, como líderes, ter coragem, autoridade, como na teve verdade, Esdras, né, pastor? na verdade, a gente precisa ser firme, né? Em relação ao que é certo. Hoje há muita complacência. Né? Tem pessoas que já não falam de certas coisas, né? Quando eu Para ouço não às vezes algumas magoar, né, queixas, pastor? Para não Deus me magoar, para não livre de sair da magoar e igreja. tal. Não, irmãos, olha, contra o pecado nós temos que ser duros, duros e firmes contra o Firmeza de pecado, palavra, né? firmeza na palavra. É, você tem que falar mesmo, tem que pregar mesmo contra o pecado, tem que repreender o mal, entendeu? Tratar o pecador com amor, com carinho, agora repreender o pecado. Se está errado, tem que dizer que está errado mesmo, não, tem precisa mudar isso aqui, entendeu? Porque não funciona, irmãos, Não dá não certo, funciona. não Hoje é muito funciona. quer ser o irmão indo para o abismo e não fala nada, Não fala nada. entendeu? Então Para não, tem que para ter não coragem hoje para machucar, né, você. Hoje pastor? não é fácil de igreja, não. A coisa Para não é complicada. machucar, para não deixar o irmão triste. Não, não, tem que falar Hoje logo, o com povo está muito amor, com sensível, o misericórdia. povo hoje está muito sensível, É, não pode falar mais nada. é verdade. Não pode dizer uma verdade. Às vezes o pregador faz Olha, uma se a gente for mensagem no atentar bem para o púlpito. que diz a Bíblia, Ah, pois não, pastor, conclua. eu ia dizendo que a gente tem que lembrar que o povo remanescente é comparado nas Escrituras a Elias e a João Batista, não é? Sim, Então, sim. a Bíblia diz que Elias viria outra vez. A irmã White usa essa figura de Elias para dizer que ela representa a igreja de Deus nos últimos dias.
Então a gente tinha que olhar para o exemplo de Elisa e João Batista, como era a pregação desses homens, como era a vida deles, né? O que é que eles fizeram? Qual era a mensagem desses homens? Era uma mensagem de advertência, de chamado ao arrependimento, de condenação do pecado, né? Foram homens que foram chamados no momento em que o povo estava apostatando da fé, para repreender o pecado do povo de Deus e chamar o povo para o arrependimento, para aqueles que quisessem, para eles voltarem para Deus, para salvar os que quisessem ser salvos, né? E nós que somos o povo remanescente, a igreja, uma missão, né, de advertir o povo quanto ao pecado e chamá-los de volta para Deus. A nossa missão é chamar esse povo de volta para Deus. Ok? Então a gente não pode ser condescendente com o pecado. Nós não devemos praticar o pecado, nos envolver também no pecado, e devemos advertir aqueles que estão nele, né? Agora, tudo com sabedoria, com amor, com paciência, né? Com desejo de salvar. Irmã Daci pediu a palavra? Pois não, irmã Daci. Então, irmão, eu estava lendo aqui na revista do Ancianato, a irmã White, em 1897, na carta 120, ela diz o seguinte: se os líderes responsáveis por qualquer ramo da obra de Deus o desonram em algum aspecto relacionado ao trabalho, o Senhor responsabiliza a igreja inteira. Ele não tolerará o pecado de ninguém. Aqueles que ocupam posições de confiança devem honrar a Deus por meio de um dever fiel a todos ministros ou leigos. Devem realizar uma obra fiel como representantes do caráter de Cristo, mantendo a ordem e a pureza da moral dentro da igreja, para que nenhuma injustiça seja praticada em condutas egoístas de um irmão para com o outro, ou se quebrar as barreiras que o Senhor erigiu, a fim de preservar as virtudes puras e imaculadas de seu povo. Então, nós, como líderes, temos essa grande responsabilidade de não desonrar, né, a conduta moral. Nós temos que realizar uma obra fiel como representantes do povo de Deus. E, como líderes, temos essa grande responsabilidade. Não devemos nos acovardar, mas buscar a direção do Espírito Santo para estar resolvendo cada problema que surgir em nosso meio, né? Assim como Esdras, ele buscou ao Senhor, né, se incluiu, nós também devemos nos incluir, pedir ali a direção de Deus para realizar e não manchar a conduta moral do caráter de Deus no nosso meio. Ok. Muito obrigado, irmã Daci. Muito obrigado por sua participação, viu? Pastor Robson, partindo agora para o final, pastor. Nós estamos vivendo um período difícil na igreja. A própria Bíblia chama esse período de Laodiceia, uma igreja morna. E nós precisamos ter noção, irmãos, de que nós servimos ao Senhor. A despeito do que possa estar acontecendo dentro ou fora da igreja, a despeito do testemunho negativo de um, de outro, nós, como líderes, temos que manter a nossa posição, ficar do lado da verdade, mesmo que isso doa em algumas pessoas. Porque o que prevalece, pastor Robson e mais irmãos, é o que Deus determinou para a sua igreja. É os seus valores, os seus princípios, a sua palavra. Então, não tem como servir a dois senhores. Eu não posso ser um cristão, entre aspas, e ao mesmo tempo viver uma vida mundana, porque isso não vai trazer resultado bom. Não é para Deus, é para mim. Quem perde é sempre aquele que não se permite ser transformado. Então, não tem como. Ou servimos a Deus, sim, temos que ter coragem, atitude, acima de tudo, uma atitude cristã, para mostrar para quem está errado que ele precisa mudar. Não dá para ficar acariciando pecadores. Não, meu irmão, eu também sou igual a você. Não, amigo, você está errado, você tem que tomar cuidado. Você está colocando em risco a sua salvação. A orientação de Deus, queridos, para os líderes, é que tenhamos firmeza na palavra. O irmão não vai gostar,
É melhor ouvir agora, né, pastor, isso, a advertência agora, do que ouvir lá na frente e apartar de mim maldito, porque eu não sei quem é você, eu não te conheço. Então, por amor a esse irmão, fale a verdade, com carinho, com muito tato, com muito zelo, mas não esconda, irmãos. Porque às vezes o que essa pessoa está precisando é alguém que lhe diga a verdade. Então, queridos, sejam extra, se levante, se coloque dentro também daqueles que são pecadores, mas seja diferente. Mostre com amor, com carinho, que não está certo, que ele está correndo perigo. Se ele vai ouvir ou não, já não é um trabalho seu. O trabalho nosso é divertir a igreja, divertir os seus filhos, os filhos de Deus, de que o caminho que ele está trilhando pode lhe trazer sérios problemas. Cabe a nós fazermos isso com sabedoria, porque Deus nos chamou, queridos, como líderes leigos e aqueles que são ordenados, né, que trabalham nessa função especificamente, mas Deus nos chamou para sermos líderes que usem de misericórdia e advertam o povo do seu pecado. Que Deus nos abençoe, pastor Robson. Amém. Deus abençoe a todos nós com sabedoria. Lembre-se, queridos, nós servimos a um Deus misericordioso. Ele tem prazer em perdoar, mas ele não pode perdoar aquele que não confessa e não abandona o seu pecado. Deus nos abençoe. Vamos louvar o Senhor, pastor, cantando, encerrando a nossa jornada de hoje, essa linda canção que nós pertencemos ao Senhor Jesus Cristo. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Vamos lá. Os caminhos a seguir, dois senhores a lutar. Qual dos dois irei servir? Há só uma decisão. Quantas vezes procurei os prazeres deste mundo, encontrei 1000 motivos pra chorar. Sempre vem disfarçando as intenções, com ciladas ao redor, ele quer me destruir. Só Jesus pode me dar a real felicidade e poder para ser o vencedor. Sou de Jesus, eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Decide testemunhar, mesmo em forte provação, rejeitando pela fé o pecado e seu sabor. No caminho de Jesus estarei sempre seguro, e assim eu prossigo rumo ao céu. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus.
Eu também já fiz a minha escolha e eu acredito que você também já fez a sua escolha. Você pertence a Cristo pela criação e pela redenção. Escolha sempre permanecer do lado do que é certo. Vai valer a pena ser fiel ao nosso Deus. Que Deus nos abençoe, queridos. Que tenhamos um dia agradável na presença dele. Lembre-se, eu estou orando por você. Você ora por mim. E esse Deus maravilhoso agirá por cada um de nós. Pastorzão, meu querido amigo, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, sempre importante e útil, tem nos trazido orientações maravilhosas, pastor. Muito obrigado. Eu gostaria de convidá-lo que o senhor nos apresentasse a Deus, encerrando então a nossa jornada de hoje, pastorzão. Pronto, vamos orar então, né? Agradecendo ao Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor, nosso Deus, por mais esse encontro da madrugada, onde podemos aqui clamar pelo teu Espírito Santo para sermos batizados por ele hoje, para nos ajudar aí nas nossas andanças, em nossos desafios, em nossas atividades, que sejamos cheios do teu Espírito Santo. Amém. E que assim possamos testemunhar do Senhor para aqueles que nos cercam, para aqueles com quem nós entrarmos em contato. Obrigado, Senhor, porque tivemos a oportunidade também, nesta manhã, de estar juntos aqui usando a tecnologia, né, e orar um com o outro. E colocamos em tuas mãos cada um dos pedidos que foi apresentado ao Senhor aqui na sala de oração. Eu tome nas mãos a necessidade dos teus vontade, sabedoria e amor. Queira, Senhor, ajudar-nos a cada dia compreendermos a tua palavra. Nós estudamos hoje aí o livro de Esdras, né, capítulo 9, fala da oração do teu servo no passado, e algumas coisas que nós precisamos aprender com ele. A amar o teu povo, a interceder pelo povo, sabendo que somos todos pecadores e que erramos muito, falhamos. Portanto, nos ajuda a ter um coração disposto a interceder, que faça de cada um de nós um intercessor pela tua igreja, pelos nossos irmãos, que possamos estar sempre em oração, clamando por misericórdia, para que eles acordem e desviem-se do caminho da desobediência e possam ver uma vida que glorifique o teu nome. Amém. Ajuda-nos também, Senhor, a não sermos condescendentes com o pecado, que possamos repreender o pecado, embora com carinho, com tato, com sabedoria, nós possamos advertir aqueles que estão tomando um rumo equivocado, para que voltem ao teu caminho, que voltem à sensatez e busquem fazer a tua vontade, Senhor. Que nós, como líderes da tua igreja, nunca venhamos a condescender com o pecado, mas possamos sempre que se nos apresente, e que o façamos com firmeza, porém com muito amor, com paciência para com aqueles que erram. Faz de cada um de nós, Senhor, um homem ou uma mulher segundo o teu coração. Amém. Que o Senhor nos use neste ministério, em nossas atividades, naquilo que o Senhor nos colocou na tua causa, e que possamos ser fiéis ao Senhor, cumprindo assim a missão para a qual nos chamaste. Fica conosco, abençoa-nos nesse dia, dá-nos a direção, mostra-nos como devemos fazer, o que devemos fazer, e que o teu Espírito Santo tenha plena liberdade para conduzir a nossa vida. Nos colocamos sob teus cuidados, oramos por tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém. 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 Chegamos ao final de mais uma madrugada com Deus. Que a paz e a graça do Senhor repouse sobre todos vocês. Pastorzão, mais uma vez, um abraço carinhoso. A gente se vê na sexta-feira, retornando a nossa jornada da madrugada com Deus. Um grande abraço a todos. Pois não, pastorzão? Eu só queria lembrar que sexta-feira a vigília vai ser de novo sexta-feira, viu? Essa semana. Sim. A vigília do MASC será sexta-feira novamente. Tá. Um ótimo dia a todos. Fiquem todos na paz do Senhor. Que a paz e a graça estejam com todos vocês.